Tanto se fala sobre o nosso papel na história, mas de onde isso começou? Hoje eu quero te contar a história do nosso papel durante as sociedades que vieram muito antes de nós. Mas eu já te aviso que aqui tem um caráter positivo. Eu tô aqui para te trazer o que os historiadores encontraram e não levantar bandeiras, criticar ninguém e muito menos algum ataque religioso ou político. O que eu vou te mostrar é como as sociedades eram matriarcais e como elas se tornaram patriarcais e a partir daí um monte de outras coisas foram desenvolvidas e então questionadas. Vamos lá? Eu sou a Tayane e esse aqui é o Pélvica, o nosso canal sobre o feminino. Aqui a gente fala de saúde, autoconhecimento e dia a dia. Então, se você não é inscrita, já se inscreve aqui, porque assim você também ajuda esse canal a crescer, compartilhando e curtindo o vídeo, pois assim o YouTube vê que esse é um conteúdo relevante, que eu espero, obviamente, que você goste. Hoje nós vamos discorrer aí sobre qual era o papel da mulher durante as sociedades, né? Ou seja, desde que o mundo é mundo. E nós vamos começar lá no Paleolítico, onde as tribos ainda eram nômades, não tinham um lugar que chamavam de lar. Eram principalmente coletores ou caçadores, mas migravam de ponto em ponto durante o seu ano inteiro. Nessa época, todo mundo era de todo mundo, então as relações não tinham nenhum tipo de rótulo. E os filhos eram todos da tribo. Daí vem aquele dizer, é preciso uma tribo para criar uma criança. Nessa época, é interessante que as mulheres, elas tinham bebês como mágica. Elas alimentavam os bebês como mágica. E todo mês elas sangravam, mas nunca morriam. E observando a natureza, a mulher era praticamente divinal, porque todo sangue que vinha de animais, o animal padecia. Mas as mulheres não, elas sangravam espontaneamente todos os meses e geravam filhos espontaneamente. Isso numa sociedade que não se entendia de fisiologia, medicina, era algo divino. Nessa época, eles cultuavam a deusa terra, a deusa mãe, e era uma divindade feminina. Então, o feminino sempre foi tido como algo divino realmente. E as mulheres eram muito importantes para essa sociedade. Eram sociedades em que o centro dela focava nas mulheres, eram sociedades matriarcais. O que se tem na história é que as sociedades matriarcais normalmente são sociedades em círculo, onde todos se importam com todos e todos têm a sua importância. Por mais que você tenha um líder que é consultado para algumas situações, ainda assim não existem classes sociais, todo mundo participa igualmente daquela tribo. Aí depois a gente começou a ter agricultura, né? Então a gente encontrou um local e parou de ser nômade, de ir para um local a outro. Então veio a agricultura, veio o cultivo dos animais também. E foi aí que eles começaram a entender que ter um filho não era tão divino assim, pois eles conseguiam observar os animais e ver como os animais se multiplicavam. E eles conseguiam relacionar as relações íntimas com o nascimento de crianças. E assim, ok, os homens também tinham um papel essencial para que essa tribo fosse continuada, para que a descendência acontecesse. E dessa forma, a mulher ficou um pouquinho menos divina. Nessa etapa, criou-se também o que a gente consegue perceber de habilidades que são tidas hoje como habilidades femininas e habilidades masculinas. As mulheres acabavam ficando na tribo, cuidando da tribo, cuidando das crianças e de toda a organização daquela vila, enquanto os homens saíam para caçar, saíam para trazer comida para casa. E é daí que a gente consegue fazer uma conexão com o pensamento feminino e o pensamento masculino. É por isso que a maioria das mulheres tem algumas habilidades melhor desenvolvidas do que a maioria dos homens. E o oposto é verdadeiro. Existem muitas habilidades que os homens têm muito mais destreza ou mostram muito mais capacidade e interesse do que as mulheres.
porque fisiologicamente os cérebros também desenvolveram de forma diferente e apresentaram essas mudanças. Mas isso a gente pode conversar um pouquinho mais em um outro vídeo. É nesse momento, centenas de anos se passando, os moldes foram sendo feitos dentro de cada sociedade, seja por questões de tarefas femininas e masculinas, ou mesmo por como aquela sociedade entendia como aspectos sociais, como elas deveriam se portar. É nesse momento em que cada sociedade se diferencia. E é a partir daí que a ladeira vai abaixo pra gente, principalmente por dois aspectos. O primeiro é que quando você tem uma vila, quando você tem um espaço, a ganância do ser humano começa a aparecer e a necessidade ou vontade de ter mais espaço começa a acontecer. E é aí que começam as brigas e as guerras entre sociedades e entre civilizações. Principalmente na Europa, que você tem um espaço muito pequenininho. Mas é a partir daí que eu preciso colocar uma influência e eu preciso mostrar que a minha tribo é mais forte que a sua, que a minha vila é mais forte que a sua. E de um jeito um pouco cruel, mas que se pensava muito na época, como eu mostro poder em cima daquela sociedade. Então, uma forma de mostrar força e influência para outra vila é você usando as mulheres, pois são elas que vão gerar o fruto de qualquer relação. Fruto esse que pode ser do invasor. Ou seja, o sangue do invasor correrá na descendência dessa família nessa sociedade atacada. Por conta disso, talvez inicialmente por uma necessidade de proteção, as mulheres foram sendo postas para dentro de casa, foram sendo colocadas em locais de segurança, não participando dessa etapa, não participando dessa guerra. É lógico que existem sociedades totalmente diferentes, mas em sua maioria as mulheres foram sendo retiradas desses postos e minimizadas a sua importância de decisões nas guerras e conquistas. O segundo ponto muito importante é que a partir do momento em que as cidades foram sendo criadas e setorizadas, foi se criando a identidade de que aquela casa é minha, porque eu construí, porque tem o meu jeitinho, porque eu conquistei um espaço maior, porque eu tive mais influência dentre as pessoas daquela sociedade, então eu tenho mais terras ou mais bens. Então, quando eu morrer, aquilo vai ficar para quem? Vai ficar para a tribo inteira? Vai ficar para aquele cara que eu não gosto? E é aí que a noção de hereditariedade ou de herança se constrói. E é a partir desse momento que eu preciso saber quem é meu filho. Se todos os filhos são da tribo, quem é o meu? Para quem eu vou deixar? Então, para eu ter certeza de que aquele filho é meu, eu tenho que ter certeza que a minha mulher não tem relação com mais ninguém. E é então que vem a relação de matrimônio, a relação de castidade anterior ao casamento, da fidelidade e de monogamia. Lembrando de novo que eu não estou levantando nenhuma bandeira aqui, e sim mostrando que a monogamia apareceu muito posteriormente em muitas sociedades, principalmente por influência religiosa. Enfim, as mulheres começaram a ser domadas, elas começaram a ter a sua sexualidade vetada, domada, excluída, ou seja, você só poderia ter realmente relação com aquela pessoa que você se casou, e anteriormente de se casar, você não poderia ter relações, porque senão você poderia gerar filhos que não fossem de um casamento legítimo. Além disso, começam também os matrimônios arranjados, porque se eu tenho muito e ele tem muito, seria muito interessante que os nossos filhos ficassem juntos para que o patrimônio da família crescesse. Assim como eu não quero perder o meu patrimônio para alguém, seja de outra classe. E é aí que as classes também começam. Então, além de tudo isso, a mulher virou um objeto de barganha, um objeto de negócios. E é a partir daí em que a gente se torna realmente mulheres sem direitos, mulheres sem voz. Para as mulheres sobra o lar,
os filhos e os encontros entre si. É essa união quase velada que começa a acontecer entre os rituais, entre os encontros em que se criam uma tarde do chá, uma tarde juntas para fazer alguma atividade que era necessária. Assim a gente vê também o desenvolvimento das artes manuais com muito mais força. Foi dessa forma que elas conseguiam encontrar, muito provavelmente, uma forma de lidar com tudo que elas tinham que viver, e esses encontros se tornaram entretenimento, consolo ou um lugar de força. De certa forma, mesmo com essa liberdade perdida, as mulheres foram mantendo essa força interna de um jeito diferente. Entre esses segredos que uma contava para outra, elas conseguiam exercer algum tipo de influência em suas famílias, ainda que muito discretamente. Mas como você está no fundo do poço, a única saída é ir para cima, é dessa forma em que foi se construindo ideias, foi se planejando planos para que hoje nós estivéssemos já em outro patamar. Então, ganhar as leis do voto, ganhar a lei da liberdade, de caminhar sozinha na rua, de poder escolher com quem casar, parecem coisas até ridículas falando assim, mas para os seus momentos foram grandes momentos, para que a gente conseguisse estar onde a gente está hoje. Muitos quilômetros a gente ainda vê à frente, mas conhecendo um pouco do nosso passado, é interessante e importante para que a gente construa nosso autoconhecimento, para que a gente redescubra a força que a gente tem e consiga caminhar adiante. Eu espero que você tenha gostado desse pequeno relato histórico. Então, se gostou, deixa seu like e eu te vejo no próximo Pélvica.